Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar começando agora e nesse programa, olha o que você vai conferir conosco. Temos aqui os doutores Fábio Pupo Alves e Leonardo Tibúrcio, eles são oftalmologistas e vão falar sobre catarata, um mal que compromete a visão de muitos brasileiros. Vamos falar também sobre o uso dos óculos, será que a gente pode ficar livre deles? Temos o quadro Mitos e Verdades, para jogar luz e fazer enxergar de maneira correta os problemas da visão? Muito bem. Todos os nossos sentidos têm a sua importância, a sua especificidade, são também complementares. Um deles, a visão, talvez seja o sentido que a gente dá mais valor, uma vez que é o nosso portal de imagem com o mundo. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Bom, então a gente precisa cuidar muito bem, porque esse é um sentido que pode evoluir negativamente, progressivamente. Deixar de perceber com nitidez as coisas, enxergar o mundo embaçado, isso não é bom para ninguém. E a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre catarata, o que é, como tratar, como evitar, como resolver. Para falar sobre isso, diagnósticos, tratamentos, a gente começa esse bloco conversando com o Dr. Fábio Pupo Alves, médico sócio da Clínica Neo Oftalmologia, na Vila da Serra. Que alegria recebê-lo aqui, doutor. Obrigado. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bacana. A gente estava comentando, o oftalmologista sem óculos. Sinal que o trabalho está bem feito. Eu tenho um óculos de perto, eu tenho que confessar, mas eu estou cuidando disso. Mas não que seja um problema o oftalmologista usar óculos, né? Pelo contrário. Às vezes tem até opção, né, doutor? Sim, sim. Do uso de óculos. A gente também a gente vai falar sobre catarata, mas nesse programa a gente vai falar de uma visão geral da nossa visão, sobre a importância do trabalho do oftalmologista e principalmente na questão da qualidade de vida quando a gente fala de catarata, né, doutor? Sim, sim. A gente lá no Vila da Serra, a gente pensa muito no seguinte, a gente olha o paciente como um todo, né? É a questão do acolhimento, né? Que hoje está faltando na medicina. Então, o cara está enxergando mal, a gente tem que entender o que ele quer, o que está ruim para ele. Às vezes ele não tem catarata ainda, mas ele tem aquele desejo de ficar livre do óculos. Às vezes ele já está com uma catarata avançada e não está sentindo que está ruim a visão, vai lá só por causa não passou no exame da carteira de motorista, né? Então, a gente dá aquela olhada, estuda o que o cara quer, o que ele precisa, né? E aí sim a gente vai propor os tratamentos, né? Tem gente que já iniciou com a catarata leve, mas está lendo o suficiente, chega na última linha do quadro que a gente fala, na tabela de Snellen, que é o suficiente para ele passar no exame do Detran, que é o que ele queria. Não vou propor um tratamento, às vezes, para ele cirúrgico, só por causa disso. Então, a catarata tem um início, tem uma fase que ela vai ficar mais amadurecida, mais escura, vai atrapalhar realmente a visão. Essa é a hora que eu tenho que tratar cirurgicamente. Hoje é o único tratamento, né? Então, para você ficar livre da catarata, é uma cirurgia. Nessa cirurgia, o que a gente faz? A gente implanta uma lente dentro do olho. Eu tiro o cristalino, que é a lente que a gente estava conversando aqui antes, é uma lente que está lá dentro do olho, que tem o poder de ajustar o foco da visão, longe e perto. Por isso que depois de uma certa idade, a gente começa a ter essa dificuldade para a leitura, para a distância de 40 a 50 centímetros, né? Então, esse cristalino, ele começa a perder a transparência, começa a endurecer e o nome vira catarata. Na cirurgia, o que a gente faz? A gente extrai esse cristalino, coloca uma lente intraocular. Nessa lente, eu posso personalizar ela. Então, essa personalização é olhando para o paciente, entendendo as necessidades dele. Ele é um caminhoneiro, o negócio dele é dirigir. Ele precisa dos 2 olhos bons para longe. Então, eu vou comentar com ele, nós vamos escolher lentes que dão a melhor visão para longe para ele e conversar com ele, às vezes, sobre o uso de um óculos para perto. Algumas pessoas querem ficar independente do óculos. Isso também é uma coisa importante. A gente não fala em nunca mais usar óculos. A gente fala em independência do óculos. O que é isso? Eu vou colocar a lente mais personalizada para aquela pessoa, deixando ela livre tanto para longe quanto para leitura, mas eu vou explicar para ela o seguinte.
Com o passar dos anos, a córnea, as outras lentes do olho vão mudando também. Um pouco de grau pode aparecer. Então, na maioria das vezes, o que aparece é um grau muito pequeno. Eu vou falar assim, você vai ter um óculos para dirigir à noite, mas você consegue dirigir sem ele. Com o óculos você vai ter mais qualidade. Ou então fica um residual para perto. Você, na verdade, vai ler bem, mas uma leitura prolongada, um livro grande, vai ter um óculos de meio grau ali, que vai dar uma ampliada e um conforto a mais. Mas se ela precisar ler, ela vai ler sem óculos. Então, a independência do óculos é diferente da não usar mais óculos. Isso aí... Essa dependência, para quem usa óculos como eu, né? Quem está acompanhando a gente aqui agora sabe, eu não consigo abrir o armário do clube, a senha do cadeado eu não consigo enxergar. No armário de golfe lá, acho que todos os funcionários do clube já sabem a minha senha, porque eu não tenho a menor condição sem o óculos de perto. Isso é um limitante que a gente nem coloca assim no bojo das necessidades, né? Mas de repente aparece isso, né? Digitar a senha do cartão de crédito, sim. Difícil também, constrangedor isso, e né? A conta, conferir a conta. Não, isso aí eu já confio. Eu tenho que confiar na minha turma lá. Tem que confiar. Mas tudo isso pode mudar, tudo isso pode ser adaptado com essa cirurgia. E eu queria te perguntar, assim, quando a gente começa a usar óculos, eu lembro muito bem disso, quando eu fui ao cinema, e aí de óculos, um amigo até falou assim, presta atenção quando você for ao cinema para você ver como é que o filme fica mais bonito. A cirurgia de catarata devolve esse esplendor assim da visão? Exatamente. O cristalino, quando vai perdendo a transparência, ele não é abrupto. Pode ser, no caso de um trauma, de uma infecção, alguma coisa, o cristalino perde a transparência de repente. Mas o mais comum, a catarata vem com o envelhecimento. Então, o cristalino vai perdendo gradativamente. A gente vai se adaptando a essa perda de qualidade de visão. Achando que é normal. Achando que é normal. Eu falo que quando você coloca a lente intraocular, é como se eu voltasse com HD. O cara que está com catarata ali com 70 anos, ele está talvez até uns 5, 8 anos aí já com a catarata, e esses 5, 8 anos ele foi voltando para aquela televisão antiga. Aí quando você opera ele, ele volta para o HD. Aí ele fala, agora está 4K. Estava no VHS, agora eu estou no 4K. O Matic VHS. E essa lente que é colocada, assim como a lente que a gente usa nos óculos, a gente pode ter um Fusca ou uma Ferrari, a lente também varia de preço, qualidade? Varia, é isso aí. Na verdade, o que varia de preço é a capacidade do que a lente pode te entregar. Então, assim, eu tenho lentes que são para longe, eu tenho lentes que são para longe e perto, tenho lentes que te ajudam numa média distância, determinadas profissões exigem isso. Então, tem as monofocais, trifocais, multifocais. Isso tudo vai do estudo que a gente faz. Então, o preço da lente, na verdade, não é o mais importante, é o serviço que a gente presta para personalizar essa lente. Então, são exames que a pessoa tem que fazer, né? Que a gente vai fazer os cálculos, vai programar, vai definir a lente, e na hora da cirurgia eu tenho outros equipamentos que vão me ajudar na colocação e posicionamento dessa lente, né? Então, é todo esse processo que está embutido no valor do que vai ser pedido ali, né? A complexidade do processo é que tem um valor, sim, né? Sim. E algumas lentes são mais baratas, mas hoje em dia, antigamente falava-se muito em lente nacional, lente importada. Não tem isso, na verdade é a lente que tem mais qualidade para a pessoa. A maioria das lentes hoje são como as lentes de câmera fotográfica, vamos dizer, dos próprios óculos que a gente usa. Tem marcas já conhecidas no mercado. Não sei se pode falar o nome das marcas aqui, mas, por exemplo, tem lentes da Zeiss, que é uma empresa de lentes que tem lentes até em telescópios e outros equipamentos. Então, a gente usa, na maioria das vezes, essas marcas, que são as melhores. Então, a gente trabalha com o que tem de melhor, mas o grande negócio é o serviço que a gente presta. Na verdade, é o cálculo da lente, é a personalização dela, é a escolha da lente ideal para cada pessoa, de acordo com a necessidade e até do próprio olho. O olho tem características e tem, às vezes, algumas alterações de retina e outras partes do olho que não permitem que eu use a Ferrari. Eu tenho que ir para um Bentleyzinho. O fato é que o paciente enxerga a conta, né, depois, né? Enxerga e assina, e fica feliz.
A grande vantagem é que ele paga feliz. Quanto foi, desculpa, não dá. Não tem desculpa não, dá para enxergar assim. Ele paga feliz, igual num bom restaurante. Aí a gente está falando de uma variação de preço muito grande, porque tem os famosos multirões de catarata, que, é claro, deve ter uma lente que é ali satisfatória para aquela condição, e aí também estão falando da Ferrari, das lentes. O que acontece no mutirão? A catarata é uma das causas de cegueira. Existem pessoas cegas no mundo por causa de catarata, apesar de ser um tratamento, uma cirurgia que eu consigo fazer em mutirão, quer dizer, uma cirurgia rápida. Então, o que acontece? Existem lentes muito simples. Essas lentes mais simples, ela modifica até a cirurgia. A incisão que a gente faz para a colocação da lente é maior, às vezes eu tenho que dar ponto. Então, eu não tenho como deixar a pessoa livre de óculos com esse tipo de lente. Então, a pessoa volta a enxergar, quer dizer, volta à claridade. A lente que estava escura voltou a ser transparente. E é para sempre? Eu posso ajustar, posso trocar essa lente, mas é uma cirurgia mais complexa. Vamos dizer, raros casos a gente faz isso, né? Então, no mutirão é colocado uma lente mais simples e a pessoa vai usar óculos depois. O que acontece é isso, eu melhoro a visão dela, melhoro a condição dela, mas vai precisar do óculos. Para longe, às vezes, a gente até consegue com uma lente mais simples, mas a visão de perto, só com óculos aí. E é sempre nos dois olhos? Quando é por idade, sim. Quando é por trauma, por infecção, às vezes a gente tem catarata num olho só. E os sintomas, assim, quais a gente poderia enumerar aqui, mais evidentes para quem está assistindo a gente agora, não está enxergando muito bem, está meio uma névoa, é por aí? É mais ou menos isso, uma visão que piora muito à noite, de dia vai bem, mas à noite piora. Uma visão de perto que mesmo com o óculos está embaçada, o seu óculos de repente piorou. Então a pessoa que já usava óculos, ela sente que o óculos dela não está mais legal, chega lá, eu limpo a lente toda hora e não resolve. É uma sensação de visão embaçada. E existe alguma prevenção que a gente pode falar, já que parece que ela é inevitável? Teoricamente, tem a ver com a idade, né? A maior das causas. Mas a exposição à luz solar, a radiação, tem o seu papel no desenvolvimento da catarata. Então, óculos escuros é igual filtro solar. A gente devia usar todo dia, mas não usa, né? Então, o óculos escuro é uma boa. Tirando isso, não tem muito como prevenir mesmo. Sim. Né? Os outros fatores que eu falei são infecções e tal, estão fora do que a gente pode evitar. Às vezes acontece, né? Então, o mais, assim, o que eu recomendaria é só o uso de óculos escuros. Qualquer um? Pessoas? Qualquer óculos escuro? Sempre o que protege contra o UVA ou UVB. UVA, um pouco de qualidade, né? Os óculos que não têm qualidade, os óculos falsificados, o que a gente fala aí, esses podem ter lentes que escurecem, mas que não protegem contra a radiação. O objetivo é proteger contra a radiação. Eu já fiz uma vez uma reportagem sobre a existência ou não da proteção UVA, UVB, nos óculos contrabandeados, esses vendidos no camelô, esse que o cara vende na praia, esses falsiês da vida aí, né? E é impressionante como existe a proteção nesses óculos, ou seja, é um dispositivo bastante abrangente. A maioria dos óculos que a gente comprar, dos baratinhos mesmo, vai existir a proteção? É isso, entender que tem qualidades e qualidades, né? O que acontece nos óculos mais baratos, às vezes, é que distorce um pouco. A lente ela não tem uma qualidade e te distorce a qualidade de visão. A proteção UVA-UVB, na maioria tem mesmo, né? Mas isso é fácil de chegar no consultório também. A gente sempre tem um aparelho lá para medir isso aí, sabe? Então, assim, tá na dúvida, vai lá na gente que a gente resolve. E a gente também precisa explicar que a prevalência é nos idosos, mas não é uma exclusividade dos idosos. Não. A minha irmã, por exemplo, teve 40 anos, teve catarata em um dos olhos. Né? Não foi trauma, foi provavelmente uma infecção. Na hora de escolher o oftalmologista, ela privilegiou a família? Ou... Isso conta muito, hein, doutor? Sim. O meu colega, o doutor Leonardo, que vai entrar, vai conversar com você também, ele que fez, então... Muito bem. E eu acredito que com a pessoa menos idosa, o tipo é diferente de catarata? Pode ser. Normalmente, as cataratas que vão evoluindo com o tempo, elas são cataratas mais firmes. A lente vai endurecendo, ela vai escurecendo e endurecendo. Então, cataratas mais duras, que a gente fala,
A catarata mais dura, ela requer um pouco mais de cuidado na cirurgia, né? Porque a gente usa um sistema de ultrassom e o ultrassom ele emite uma energia. Essa energia ela não pode ficar muito alta dentro do olho, senão isso gera uma inflamação, um problema. Então, uma cirurgia que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? A catarata do jovem, normalmente é uma opacidade gerada no tecido do cristalino e não necessariamente o cristalino endurece. Então, é uma catarata até mais fácil em alguns casos na cirurgia. E existe um momento assim que a gente para de ter o problema nos olhos, assim, por exemplo, podemos evoluir até tal ponto um tal problema e depois de certa idade para, ou é o contrário? A partir de certa idade, aí é que vai começar a ter problema mesmo? Teoricamente, a catarata é isso. A partir de certa idade é que ela vai progredindo. E é o que eu falei. O cristalino, ele é como se fosse um tecido fechado. À medida que ele vai se modificando, ele vai envelhecendo, ele não tem para onde jogar. A pele joga a célula para fora. O cristalino não joga. Por isso ele vai acumulando células menos transparentes. A pele se renova. Na verdade, é como se o cristalino, que é transparente por ser muito organizado, um tecido muito organizado, ele começa a ficar um tecido desorganizado. Quanto mais desorganizado, menos transparente. Exatamente. Doutor, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, como eu falei na abertura, questões assim ligadas a ideias que a gente tem que nem sempre são coerentes e são verdadeiras, são mitos, não condizem com a verdade. E aí a gente te pergunta, eu falo a frase e o senhor me diz, verdade, mito? Pode ser também, em parte, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá então com o Dr. Fábio Pupo Alves, que é médico, sócio da Clínica Anel da Vila da Serra, e a gente está falando sobre catarata. E agora a gente vai ter o Mitos e Verdades aqui. Vamos ver então, a primeira questão é essa, doutor. Além do envelhecimento, a catarata tem outras causas. Mito ou verdade? Verdade. Né? Como eu estava falando aqui antes, a gente tem infecções, traumas, são fatores que cria uma reação inflamatória dentro do olho e esse cristalino perde a sua transparência. Mas o envelhecimento é o principal. O principal. A catarata pode ser prevenida. Isso é mito ou isso é verdade? Em parte. Como eu estava explicando, a proteção UVA-UVB ajuda. Você vê que as pessoas mais expostas ao sol, trabalhadores rurais e tal, a catarata é mais precoce, né? Uma catarata que incomoda a visão chega mais cedo para eles. Quem fica mais em ambiente fechado, menos exposto à radiação, a catarata chega depois dos 70 e poucos. Né? Tem alguma associação de países que tem menos sol, esses países nórdicos, com menos incidência de catarata? Não exatamente, Não né? exatamente, não exatamente. É muito individual, né? Qual que é a exposição que a pessoa tem na vida dela, né? Às vezes, como eu citei aqui, a profissão às vezes influencia. E a tela de computador, tela de celular, aquela luz azul ali do computador? Teoricamente, não, sabe? O LED, na verdade, quando a grande revolução do LED foi quando eles conseguiram jogar o azul para a gente poder ter um LED branco, né? O branco, eu falo sempre, é a soma de todas as cores, né? Quando eu degrado o branco, eu faço o arco-íris. Então, essa luz azul era muito intensa nos LEDs mais antigos. Nos LEDs novos, ela é menos. Então, o LED novo tem muito menos radiação. Hoje, a segurança está bem maior. O azul é uma cor muito poderosa, né, doutor? Aqui em Minas, então, é uma força que é absurda, é descomunal, né? Isso aí você e o doutor Leonardo que gostam desse time aí. Eu não estou falando de time, eu estou falando da cor azul, o senhor está assimilando o golpe. Caí na brincadeira. Doutor, a cor dos olhos, ela pode também determinar mais ou menos sensibilidade? O olho claro, como o senhor tem, um olho mais escuro, pode ter menos sensibilidade e o claro mais? O claro um pouco mais, né? Mas não é determinante? Não é determinante. A gente tem uma sensibilidade maior à luz, mas não quer dizer que a gente sofre mais com ela, não. Sim. A outra questão é essa, catarata não manifesta sintomas, isso é mito ou isso é verdade? Não, isso é mito. Né? A catarata tem sintoma, né? É um sintoma que, como a gente estava conversando, a gente vai se adaptando a ele. A visão vai embaçando, mas eu vou levando. Até chegar uma hora que eu falo, mesmo de óculos não está legal, para quem usa óculos. Ou então, minha visão não melhora. E até muda de óculos. Eu pingo o colírio, eu acho que o olho está seco, que tem uma outra coisa,
e não melhora. Então, mas é um embaçamento gradual. A gente não fica cego de uma hora para outra. Agora, se eu esquecer e não tratar, realmente eu perco a visão que me atrapalha nas funções do dia a dia. A gente fala muito aqui, né, num combate à automedicação, fala que isso não é uma questão ligada a uma saúde e qualidade de vida. E quando a gente fala dos olhos, existe uma oferta muito grande desses graus aí. Então, às vezes, um problema de catarata pode ser confundido com, poxa, meu óculos está errado, venceu, preciso de um grau mais forte. Vou ali na loja de conveniência e compro. Isso está completamente errado? O que acontece? A visão de perto, ela tem a ver com o envelhecimento gradual, faixa por idade. Por isso existem esses óculos. Então, quem não tem nada para longe, lá para os seus 44 anos, vai começar com 1 grau e meio para a leitura. Então, ele põe aquele óculos, fica bom. E assim vai até os 50 anos, quando esse grau chega em 2,5, 3 e para por aí, que é o poder que o cristalino tem para fazer a nossa acomodação, a nossa visão de perto. Na catarata é o contrário até. Num primeiro momento, a catarata, ela reduz um pouquinho essa hipermetropia, esse grau positivo, e a gente começa a ler sem óculos. Então o cara até fala assim, a minha visão de longe não está boa, mas de perto melhorou. Estou lendo sem óculos. Aí você vai falar, olha, isso é bom e é ruim. É bom que você está lendo de perto, mas para voltar a sua visão de longe só operando. Sei. Então, e o exame clínico no consultório do oftalmologista já determina ali? Determina. O diagnóstico é feito ali? Sim, sim. Então isso é no exame, na parte básica do exame. Não precisa de nada muito sofisticado para dar o diagnóstico. Para escolher o tratamento, aí eu preciso sofisticar. Aí são vários equipamentos que a pessoa tem que passar para identificar todas as características do olho dela para programar o tratamento. A outra questão é essa, colírios podem prevenir, podem curar a catarata, mito ou verdade? Eu acho que isso é mito. A indústria ainda insiste que alguns podem evitar e tal. Então, existe alguma coisa em estudo, pode ser que dê certo no futuro, né? Eu acho que vai acabar acontecendo isso, mas hoje ainda não tem nada que previna. Mas Colírio, depois não. da cirurgia, aí sim o colírio, muito usado, com disciplina, com determinação. Depois da né? cirurgia, você tem que usar alguns colírios, até para... Toda cirurgia gera uma inflamação. Você vai usar um anti-inflamatório durante um tempo, e depois algumas pessoas ficam com o olho um pouco seco, sentem mais o olho seco, porque começam a enxergar mais, para de piscar. O piscar fica menos efetivo. Então, a gente usa um lubrificante para diminuir essa sensação de olho seco que acaba aparecendo. Interessante isso. Começa a enxergar mais, pisca menos? Ele fica... É aquela história de tudo que você presta atenção, você pisca menos. Por que o olho arde depois de muitas horas no computador? Porque você está prestando muita atenção, você esquece de piscar. O piscar nosso, que é a cada 12 segundos, começa a ficar maior esse tempo. E aí a lágrima não aguenta, resseca um pouquinho, e aquilo vai causando desconforto, aquele ardor, aquela sensação, às vezes até um olho vermelho no final do dia. E o contrário, quando a gente está mais cansado, começa a piscar mais? Aí é o seguinte, porque o olho já está cansado, e aí está mais ressecado. Você diminui um pouco a lágrima ali, aí você vai piscando para tentar levar aquela lágrima para lubrificar o olho todo e acaba que não é efetivo esse piscar. Aí o lubrificante de novo ajuda. Ou então dormir mesmo, descansar, dormir mesmo. né? E é interessante porque aqueles chamados carros inteligentes, que ficam com uma câmera monitorando até a fadiga do motorista, eles olham isso. Se o motorista está piscando muito, né? Exatamente. Vai falar, hora de descansar, hora de descansar. Direto pisca o cafezinho lá no carro da minha esposa, que tem esse negócio. E para parar. Para parar. Às vezes é uma distraída que você dá. Se você olha para o lado um tempinho e volta, ele dá o apito. Então, ele vê se você está realmente olhando para frente, fazendo o que tem que fazer. Interessante. E a outra questão é essa, a catarata pode voltar após a cirurgia, mito ou verdade? Não, isso é mito. Uma vez que eu tiro o cristalino e implanto uma lente, não tem como voltar. A lente intraocular, ela não envelhece, né? Mas o que acontece? Ela é colocada numa estrutura que chama saco capsular. Então, eu uso uma parte do cristalino, que é a cápsula dele, para colocar essa lente. Essa cápsula tem que ficar ali nos primeiros meses para ajudar o posicionamento da lente. Com o tempo, essa cápsula também pode opacificar. Se ela opacificar, a gente faz um tratamento no consultório com um laser e limpa essa cápsula. E aí não tem mais problema. Então, assim, não é que a catarata volta, mas fica uma estrutura que também pode perder a transparência dentro do olho. Mas essa é de fácil resolução, é um tratamento teoricamente clínico feito no consultório.
E a outra questão, é preciso consolidar a catarata para se fazer a cirurgia? Mito ou verdade? Mito. Hoje a gente tem como tratar o grau, né? Eu consigo tratar a dificuldade para longe e para perto com essas lentes intraoculares. Então, chegado uma certa idade em que eu já tenho o problema de perto, né? Passando dos 40 anos, eu posso intervir no cristalino para fazer o tratamento. Então, eu não preciso esperar a catarata causar sintomas pesados, vamos dizer assim. Um início, a própria presbiopia, que é a vista cansada, eu já posso tratar com essas lentes, né? Então eu não preciso esperar ficar ruim para consertar. Eu posso intervir antes. A outra questão que a gente tem aqui, catarata pode ser hereditária. Mito, verdade? Tem a ver com envelhecimento. Na verdade, pode ter um fator genético dela aparecer um pouco mais precoce em algumas pessoas. Mas, na verdade, tem a ver com a idade. Com os novembros, os janeiros, que a gente fala aqui. Né? E agora, é possível não usar mais óculos após a cirurgia da catarata? Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. A gente prega muito isso. Personalizando o tratamento, colocando a lente adequada para a pessoa, ela fica independente do óculos, né? Então, a independência é diferente de nunca mais usar óculos, como eu estava falando. Vou fazer o máximo para ela não precisar de nada, mas o olho continua evoluindo, a gente continua envelhecendo. Alguma coisinha pode aparecer. Pequenos graus podem ser que, quando você use um óculos junto, mesmo após a cirurgia, para essa independência, vai te ajudar. Então, você pode ganhar qualidade com óculos depois da cirurgia, mesmo eu programando para não usar mais. Mas você não vai depender dele, né? Aquilo que eu estava te falando. Eu vou ler tudo que eu preciso, mas para eu ficar lendo um livro durante várias horas, às vezes o meu meio grau ali vai me ajudar. Então é um conforto a mais. É melhor saber onde estão os óculos, melhor não jogar fora. Na verdade, você vai ter que fazer outros, mas com grau bem pequenininho, mas é bom guardar as armações. Isso, fazer outros, porque mudou o grau, se usar vai dar até dor de cabeça. Exatamente. Você pode salvar a armação, mas a lente tem que trocar. Pelo menos salvou alguma coisa. E a última questão é essa, catarata é aquela pelezinha que aparece no canto dos olhos. Mito ou verdade, doutor? Mito, não. A pelezinha que aparece no canto dos olhos é um espessamento de uma pele transparente que envolve o branco do olho, chama conjuntiva. Quando ela está mais grossa ali, principalmente próximo do nariz, também causado por exposição ao sol, vento e poeira, é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo. Ela hipertrofia essa pele, mais vasinhos de sangue chegam ali para fazer a proteção. Só que aquilo fica elevado e a lágrima não lubrifica bem por ali. Aí começa a dar o sintoma, que é o ardor, o desconforto. Aí às vezes você controla com colírio, em outros casos você tem que fazer uma raspagem, realmente remover aquilo ali. Dói? Chama pterígio isso aí. O pterígio em si ele não dói, ele arde e incomoda. A cirurgia com anestesia não dói, mas o pós-operatório é sofrido. Boas notícias. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado. A gente vai continuar falando sobre catarata, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo e te agradecer muito. Boa sorte aí na jornada. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Até daqui a pouco.